E aí, tudo bom? Vamos conversar sobre química. Hoje, sequência cálculo estequiométrico, questão 8. Então, se liga que agora será a nossa questão número 8. Vou aqui organizar para você, ó, a nossa resolução, questão 8 na tela, já já para você. Não esquecendo de te pedir, nos segue, se inscreve no canal. Quero chegar em 200 até o fim do mês. Vou falar isso até completar. Quero chegar em 200 até o fim do mês, tá bom? Então, vamos para a abertura e depois a questão. Não esquece disso. Quero chegar em 200. Tá aí, questão 8 para nós. Ó, primeiro, vamos pensar no seguinte: essa questão ela tem um grauzinho de dificuldade um pouquinho maior. Basta você reparar que no texto aqui, se você der uma passada geral no olhar, tem pureza e também tem rendimento. Quer dizer, nessa tem pureza e rendimento, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Lê com atenção, observa que a equação está balanceada e vê o que ele está dando e o que ele pede. Cuidado, preste atenção. Comercialmente, a aluminotermia é um processo utilizado para obtenção de metais a partir do seu minério. Por exemplo, o ferro metálico pode ser obtido fazendo-se reagir hematita com pureza de 80% com alumínio metálico de acordo com a equação a seguir, equação balanceada. Sabendo-se que a massa de ferro produzida é de 2,24 toneladas e que, admitindo-se um rendimento de 80%, quer dizer, esses 2,24 ele é 80% do que era para produzir. Quer dizer, produziu somente 80%, 2,24. A massa de hematita utilizada nesse processo em toneladas é igual a, e ele dá a massa molar do Fe2O3 e a massa molar do Fe. E aí as nossas 5 possíveis alternativas. Agora eu preciso começar a nossa resolução lembrando a você o seguinte, tá? Quando ele fala pureza, a pureza é calculada para alguém que é reagente. Então, a pureza indica para você a massa, a quantidade. Eu vou colocar aqui a palavra quantidade, para ninguém estar pensando que o cálculo tem que ser só de massa. Quantidade pura do reagente. E quando você encontrar o termo rendimento, o rendimento é a quantidade real de produto. Aí você já percebe aqui, ó, que pureza refere-se a reagente, quantidade real de produto formado. Não vou colocar produto produzido não, que fica meio redundante, eu vou colocar formado. Formado. Certo isso? Aí vamos voltar para o texto e ele diz aqui, ó, ele diz aqui que esta nossa reação, ela tem um rendimento de 80% e a massa que foi formada é de 2,24 toneladas do metal ferro. Então vamos começar pensando assim, ó. Olha o que eu vou fazer aqui no começo, para você ver o nosso pensamento inicial. Vou colocar aqui a corzinha visível, tá aí visível. Então, ó, 2,24 toneladas de ferro. Isso é o que foi produzido.
E aí isso produzido corresponde a 80% do que era para produzir. Esse 80% é o rendimento. Então, era para produzir, na verdade, 100%, se o rendimento fosse de 100%. Quanto era, então, para produzir? X. Aí, brincando de resolver essa regra de 3, era para ter sido produzido 2,8 toneladas de ferro. Isso aqui, se o rendimento fosse de quanto? 100%. Era para produzir 2,8 toneladas. Aí agora, eu vou pegar a reação. Deixa eu olhar a reação. A reação Fe2O3, 2Al, Al2O3, 2Fe. Vou pegar somente aquilo que nos interessa. O Fe2O3 e o Fe. Lembra disso, da reação só interessa duas coisas. E aí trago para cá o que interessa. Mudar a cor. Já usei amarelo? Já. Então não vou fazer de amarelo de novo não. Eu gosto tudo bem enfeitadinho. Então, agora aqui vou usar para fazer o quê? Fe2O3 está para 2Fe. A massa aqui e a massa aqui. Tudo da questão está em massa. Aí eu vou agora colocar nesse lugar a massa molar do Fe2O3, 160. E aqui, ó, 2 vezes a massa molar do Fe, 56. Duas linhas. Quanto de Fe2O3 eu gastei? Eu gastei, não sei, mas eu sei que produzi, se fosse 100% rendimento, 2 toneladas de Fe. Então, o X aqui será 160 vezes 2,8 dividido por 2 vezes 56. E aí nós aqui fazemos a brincadeira, não da química, mas da matemática, encontraremos 4 toneladas. Agora, 4 toneladas, se eu tivesse um rendimento de 100%, né? Agora, fiz aqui, ó, esse cálculo envolvendo o rendimento. Aqui eu fiz o rendimento. E agora eu vou brincar com a pureza. Quer dizer, 4 toneladas de Fe2O3, que corresponde a apenas 80%. Quanto é o todo, ou seja, a hematita? É tudo que é o minério, é o X. E esse X será 4 vezes 100 dividido por 80. Eu corto um zero de cima com um zero de baixo, fica 40 por 8, que dá 5 toneladas de hematita. E aí, terminamos a nossa questão. Agora, para alguém que ficou perdido aqui no que foi feito, pode ser que alguém tenha ficado, deixa eu te dizer. Ó, primeiro ele disse que isso aqui foi o que produziu de ferro. Só que a questão fala que o rendimento dessa reação é de 80%. Então, se o rendimento fosse de 100%, quanto é que era para ter produzido de ferro? 2,8 toneladas. Aí eu trouxe para cá o Fe2O3 relacionado com 2Fe. Tudo cálculo de massa. 160, que é a massa molar, 2 vezes 56, porque são 2 mols de Fe.
2,8 é o que seria produzido se o rendimento fosse de quanto? 100%. Nesse caso, 2,8. Então, quanto é de Fe2O3 que eu gasto? Gastou-se de Fe2O3 4 toneladas. Só que aí eu tenho que entender que 4 toneladas é o Fe2O3. Mas ele quer saber quanto tem de hematita. Então, 4 toneladas de Fe2O3, o texto fala que corresponde a uma pureza de 80%. Tudo, o total, ou seja, a pureza e a impureza, tudo, 100%, corresponde ao minério hematita, que fazendo a regra de 3, 5 toneladas. E aí, tudo resolvido, volto lá para a questão. Opa, deixar o tamanho do print, tá aqui. Tudo resolvido, volto lá para a questão, tá? E aí marcamos o nosso gabarito, letra D, 5. E aí você vê como é bom fazer tudo, conversar, porque é conversando que a gente se entende, tá? E aí lembra disso, eu quero chegar em 200, preciso da sua ajuda para chegar em 200, tá? Tchau, tchau e até a próxima questão.